Como é que é, povo subscritor? Bem-vindos ao segundo episódio da Clínica. Hoje vamos falar da defesa Caro-Can, uma partida enviada pelo nosso subscritor Simão Carvalhal, que diz assim no e-mail, está aí o PGN da partida, uma partida de Blitz de quando eu tinha 1300 de rating, agora tenho 1430, mas escolhi esta partida porque quero aprender a defender esta variante contra a Caro-Can. Bom, obrigado pela partida, Simão Carvalhal. Bom, esta atitude é boa, ok? Mandarem partidas que vocês perdem e querem aprender como é que se joga, não desvalorizando quem manda partidas que ganha, está bem também. Eu só digo isto porque no xadrez muitas vezes nós analisamos com orgulho os jogos que ganhamos e esquecemos de analisar os jogos que perdemos. E se for para escolher um deles, convém escolher o jogo que perdemos. E nesta partida, portanto, aqui na Caro-Can, o que aconteceu é que ao lance 5 o Simão largou uma peça, porque não sabe jogar esta variante. E aqui, assim, uma peça a menos. Isto analisar uma partida de xadrez com uma peça a menos, assim a seco, não há grande análise. Porque uma coisa é sacrificar uma peça, ou perder uma peça, mas uma posição tensa, hum, é uma coisa. Outra coisa é dar assim uma peça a seco ao quinto lance. Aqui, lá está. É muito difícil analisar isto. Aqui livrou-se do problema do bispo, dando o bispo. E de facto, passado aqui uns lances, não há grande análise aqui a fazer. É uma peça a menos. E aqui depois fez o erro grave com dama C7. Apesar de já estar perdido, claro, uma peça a menos. Põe a dama atrás do bispo. E aqui as brancas aproveitaram bem. Trocam. Agora ameaçam a dama. E acabou de cair uma peça, tem que comer dama e depois de bispo B5 ainda vai perder mais uma qualidade e portanto este jogo basicamente aqui já não tem mais história. Portanto o que eu vou aproveitar para fazer é um pequeno tutorial da defesa Caro-Can, até porque há muitos subscritores que pedem tutoriais e tutoriais de aberturas, portanto vamos fazer aqui um pequeno tutorial, obviamente desta variante e também um bocadinho de outras, dentro da Caro-Can, ok? Portanto, primeira coisa, qual é que é a diferença entre, por exemplo, a Caro-Can e a francesa? Na defesa francesa, as pretas voluntariamente fecham este bispo. E uma vez ouvi uma frase que é: quando o bispo da francesa finalmente começa a jogar, as pretas estão ganhas. Às vezes o bispo não consegue jogar. Há variantes em que as pretas, apesar de fazerem francesa, põem logo este bispo ativo. Eu escolhi aqui uma variante que é com cavalo C3, peão puro, cavalo puro e, por exemplo, bispo D7. Por exemplo, isto. As pretas aqui resolvem o problema do bispo bem cedo, apesar de aqui poder haver depois aqui os cavalos E5, por exemplo, mas aqui, por exemplo, há um cavalo D7. Pronto. Mas quando se joga a francesa, há muitas variantes, por exemplo, na variante do avanço, este bispo é outra história. Portanto, aqui há outros planos. Este bispo, como está fechado aqui, surge naturalmente o plano de F6, F5, porque este peão que fica à fraqueza está defendido pelo bispo. É outra história. Mas basicamente eu estou a puxar este assunto porquê? Porque na Caro-Can, a ideia da Caro-Can é precisamente tirar o bispo. Isto é variante fechada, há outras variantes, mas a ideia é tirar o bispo o quanto antes e fechar a cadeia de peões. E ter o bispo já ativo. Não fechar o bispo. Existem várias variantes dentro da Caro-Can, ok? Existe aqui, por exemplo, as brancas aqui muitas vezes jogam aqui a variante dos dois cavalos. Aqui há várias maneiras de continuar. Pode haver este lance, pode haver o bispo F5. Aqui, portanto, neste caso, como eu estou a apresentar isto mais para esta faixa de rating, que neste caso é a volta de 1300, 1400. Quem começa a jogar a Caro-Can, que eu acho bem, é uma defesa sólida. Vamos ver aqui as variantes de tirar o bispo, porque voluntariamente não vão querer fechar o bispo na Caro-Can. E nesta variante em específico, esta variante das trocas, aqui um lance muito comum é o ataque para a 9. As brancas jogam imediatamente C4, é o peão isolado. Aqui eu recomendo cavalo F6, ok? Se as brancas quiserem capturar, tudo bem. Mantemos aqui a estrutura de peões intacta.
e as brancas tinham um peão isolado. Obviamente que isto também traz vantagens para as brancas, vão abrir, estes bispos têm muita mobilidade, as peças saem bem, apesar de ter um peão isolado. Aqui também é possível jogar o lance E6. Aqui. Se bem que aqui fecha um bocadinho o bispo, isto já não é tão. Se calhar o mais amador não vai querer jogar isto porque está a fechar voluntariamente o bispo. E por exemplo, depois das trocas, é assim, pode comer e igualar tudo, mas também isola um peão. Mas isto é uma posição espelho. Pode comer dama e jogar assim, é possível. No entanto, não resolveu aqui este problema, mas este bispo pode vir a sair por aqui. E nesta variante em específico, eu sempre ouvi falar nesta variante como, portanto, depois das trocas, como a variante Fischer. Se bem que eu nunca vi o Fischer a jogar esta posição de brancas. Aqui o que é mencionado é que é a variante das trocas. Bom, mas qual é que é a ideia deste lance? Bispo D3. A ideia deste lance é precisamente atrasar o desenvolvimento deste bispo, ou até impedir o desenvolvimento deste bispo. As pretas querem jogar bispo F5, ou até bispo G4 para fechar a cadeia de peões. Só que neste momento não podem, porque a dama controla aqui e este bispo controla aqui. Okay? Bom, mas no xadrez e nas aberturas, aqui mais concretamente, tudo bem, nós às vezes podemos fazer concessões ao nosso adversário, mas também temos que ter coisas em troca. Neste caso, aqui o que eu recomendo é cavalo C6 ou cavalo F6. Cavalo F6 facilita aqui o bispo G4. Portanto, aqui o cavalo apoia já G4. E aqui as brancas normalmente vão jogar, ou podem jogar H3, dizendo, não, eu não quero mesmo que este bispo saia. Eu aqui prefiro começar até com cavalo C6, pondo pressão imediata neste peão, que não está protegido. E não há aqui cheques a descoberto, porque o cavalo controla. Okay? E aqui as brancas têm que ter cuidado como defendem isto. Porque, por exemplo, se vem um lance como cavalo E2, cavalo B4. Já está. Já tirei o bispo desta diagonal. Se ele quiser dar o cheque, ok, eu troco o meu bispo mau pelo bispo bom das brancas. Okay? Portanto, aqui as brancas têm que jogar o lance C3. E agora cavalo F6. Isto vai dar um bocado ao mesmo. Basicamente a ideia é tirar os cavalos. Agora, se as brancas quiserem pedir o bispo G4 e jogarem H3, o que é que acontece? Nós pretas, né, temos duas peças desenvolvidas, temos mais desenvolvimento. E os cavalos estão nas casas supostamente ideais. Controlam aqui o centro. Então aqui o lance E5 é muito apetitoso. Apesar de isolar um peão, as brancas podem não capturar, mas aqui vão capturar de certeza. Ameaçamos comer um peão, ameaçamos avançar e ganhar espaço. Bom, e esta variante é tranquila para as pretas. É um peão isolado, mas o desenvolvimento das peças é muito fácil. Ok? E aqui lá está, o bispo já pode ir para E6, porque este peão já saiu, desapareceu. Portanto, aqui bispo E6 agora também já é outra possibilidade para este bispo. Ok? Outra maneira de jogar nesta variante é simplesmente jogando G6. Portanto, as brancas, por exemplo, jogam H3, G6. Isto é muito jogado. Por exemplo, cavalo F3 e bispo F5. Joga o bispo F5 à mesma. E agora sim, se as brancas quiserem defender isto, nós simplesmente trocamos, jogamos bispo G7 e temos um bispo bom. Aqui, lá está, estes peões em casas brancas. O bispo está bom aqui e aqui as pretas não têm qualquer problema. Cavalo E4 é um lance que pode vir, apesar de... Lá está, ainda vou aqui ver lances. E se as brancas capturam, simplesmente capturamos. Temos dois peões dobrados, é verdade. Mas temos outras coisas. Temos a coluna G. Vamos jogar E6, defendendo bem estes pontos. Este bispo vai sair, em princípio, por D6. E às vezes o rei ou rocar grande ou até deixar o rei no meio. Até porque o rocar grande é um bocado assustador. Porque aqui as brancas com este C3 empurram bem os peões, dama A4. Isto vem tudo muito rápido. Portanto, um plano é jogar torre G8, apoderar-se desta diagonal e cavalo E4. Cavalo E4 vem com muita força. E é um cavalo E4 que mais tarde é difícil escorraçá-lo com F3, porque vamos ter uma torre em G8 e o cavalo poderá vir para G3. Portanto, esta é outra maneira de jogar esta variante, ok? Outra variante que podemos ver aqui na Caro é a variante do avanço, onde as pretas querem tirar já o bispo e vem o lance super agressivo G4, que é o ataque da baioneta. Aqui há três lances possíveis: bispo G6, bispo E4 ou bispo D7.
Bispo G6 é o pior lance. Aqui vem H4, por exemplo, ameaçando ganhar o bispo. Portanto, reparem que se as pretas fecham a cadeia de peões, vem H5 e agora este bispo está perdido. Não tem casas. Há aqui uma nuance. Aliás, depois de bispo G6, H4, aqui as pretas têm que jogar o H5. É para este bispo ter espaço para respirar. Depois costumava haver aqui um lance traiçoeiro, que é E6. É muito traiçoeiro. As pretas podem jogar o dama D6, igual, pondo já pressão neste peão. Porque reparem, aqui se as pretas comem, isto não é muito bom para as pretas. E por exemplo, o bispo D3, as brancas agora vão carregar aqui nas fraquezas das casas brancas. Este bispo vai ter muito problema, muitas dificuldades em sair. Isto é uma má estrutura. Este rei vai ter que vir para aqui, por exemplo, e vai ficar no meio. Por isso é que há aqui a nuance. Quando há H4, desculpem, quando há G4, aqui o lance é bispo E4. Porque aqui as brancas têm que jogar F3, abrindo aqui a diagonal. Bispo aqui, H4, H5 e quando vem o E6, agora dama D6 é um bocadinho mais forte. Lá está, faz aqui pressão e aqui pode haver um cheque um bocadinho sorrateiro. Se as brancas não defendem este cheque, já tem o rei mal colocado. Okay? Dama D6 aqui é excelente e se troca, epá, aqui as pretas estão ótimas. Vem aqui G5, vem cavalo D7 por exemplo, E5 é um lance, grande roque, as peças vão sair muito bem, não há qualquer problema, ok? Mais variantes aqui da cara ao canto que possamos ver. Portanto, aqui a variante clássica ou típica, muitas vezes acontece com o cavalo C3, aqui as brancas vão capturar e aqui há duas continuações, a variante mais moderna com o cavalo F6, onde aqui depois disto existe este lance que eu não gosto tanto, eu prefiro comer aqui. E aqui lá está, as pretas vão jogar isto mais ou menos assim, roque, roque, bispo E6, e basicamente até existe aqui uma variante engraçada, que é com o dama C2, aqui há um lance muito engraçado, não sei se é exatamente nesta variante, mas é o lance H5. Isto foi um lance descoberto, não sei se foi por aquele computador, eu acho que esta variante foi descoberta pelo AlphaZero. É um lance muito engraçado, defende o peão avançando. E existe esta variante mesmo com o grande roque das brancas, ok? E aqui é outro jogo, torre E8, cavalo aqui. Aqui há várias maneiras de prosseguir, também há várias maneiras das brancas jogarem. Mas basicamente aqui as pretas estão bem, não há aqui qualquer problema. Outra variante, que é a variante mais clássica, é jogar cavalo D7 primeiro. Era como o Karpov jogava isto, por exemplo, assim. Existem aqui umas variantes com cavalo G5. Depois de cavalo por F6 pode-se comer de cavalo. E o bicho depois vai sair. Ou então, lá está, se as brancas começam aqui a defender, podemos trocar isto. E agora vimos com o outro cavalo. E, por exemplo, já podemos jogar aqui o bispo G4. Portanto, na cara ao que o bispo sai sempre. Também existe uma terceira variante. Na variante do avanço. Eu aqui, eu sei que estou a trocar um bocadinho a ordem das coisas, mas vocês depois endireitam isto à vossa maneira. Que é depois do G4, há quem jogue isto com bispo D7. E lá está, muitas vezes vão fechar aqui, mas depois este bispo às vezes pode reencaminhar por outras direções. Há quem jogue isto assim ou tente tardar o E6, apesar do E6 é um lance que tem que ser feito, porque este bispo tem que sair, este cavalo também. Vai haver aqui um bocado de congestão. Eu não gosto tanto desta variante, mas há quem jogue isto e gosto muito disto. Aqui a nuance é que as brancas já jogaram G4. Já debilitaram aqui um bocadinho a posição de ala do rei. E pronto, há quem jogue isto assim. Obviamente que o amador se calhar não vai gostar tanto deste lance. Eu não sou bem amador, mas também não gosto deste lance. Mas eu já vi quem joga este lance e gosto muito disto. Jogadores fortes. E portanto, basicamente é um bocado isto. Obviamente não vou aqui aprofundar todas as variantes e ficava aqui a vida toda, mas para concluir então esta variante do bispo D3, lá está. Podemos tirar os cavalos e jogar E5, ok? E as brancas têm que jogar isto com cuidado. Por exemplo, cavalo C6, vamos supor que jogam até o C3, cavalo F6. Aqui se fizerem outro lance qualquer já podemos tirar o bispo. Pronto, ok?
Se quiserem forçar que o bispo não saia logo, ou G6, é uma variante que também gosto, bispo F5 vem à mesma. Então e se jogar dama C2 para impedir? Bom, então aqui se calhar vamos mesmo ter que avançar o E5. Aqui bispo F5 já não é viável. Okay? Aqui jogamos bispo E7, mas lá está, se conseguimos fazer o E5, o bispo já pode vir para E6, por exemplo, mais confortável. Porque já não é o peão D. Já não vai ficar um bispo à frente do peão central. Ok? Bom pessoal, espero que tenham gostado deste pequeno tutorial. Acho que já dá para perceber mais ou menos umas saídas da Caro-Kann. Agradeço o vosso like no vídeo, se gostaram do vídeo. Subscrevam o canal. Nós encontramos no próximo episódio. Fiquem bem e até lá.